Aí, os crentes em Jesus estarão livres de qualquer condenação e irão desfrutar da eternidade. Graças a Deus. Nós temos... Hein? Isso, nós temos 10 minutos aqui para as 11. Alguém tinha uma perguntinha aí para fazer, para o Osés responder? Qual é a pergunta, irmão? No tempo milenar, não haverá maldição ou haverá pouca maldição? Não, a maldição, segundo alguns estudiosos, será escassa. Mas não é que haverá total isenção de maldição. Porque enquanto, preste atenção uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, enquanto houver homens, haverá sempre a possibilidade de maldição. Enquanto o homem for livre, tiver livre-arbítrio, que o nosso grande problema e a nossa grande bênção é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma bênção ou uma maldição para nós, porque somos livres para fazermos e realizarmos tudo o que quiser. Mas as condições que vamos viver serão extremamente favoráveis para que a maldição desapareça. Porque os irmãos sabem que os homens, nós somos, de certa forma, produto do ambiente. Se você vive num ambiente extremamente favorável para que você seja feliz, a tendência é você ser feliz. Apesar de que tem pessoas que eles gostam de serem felizes. Eles gostam. Você pode colocar tudo do lado dele para ele ser feliz, que ele ainda vai ser infeliz. Mas a tendência nossa, uma pessoa que mora numa casa boa, não tem enfermidade na família, a esposa é uma bênção, uma mulher que corresponde à expectativa dele, o marido corresponde à expectativa da mulher, os filhos são obedientes, não falta dinheiro, podem passear, descansar, vão para a igreja, servem o Senhor, não tem qualquer dificuldade. A possibilidade dessa família ser feliz é muito mais do que uma outra que não tem onde morar, vive na miséria, gente doente, o carro é velho, quando sai já quebra na esquina, falta dinheiro para tudo, a família vive brigando, é uma desordem de casa, a possibilidade da infelicidade é muito maior. No reino milenar, vamos viver num ambiente em que todas as coisas contribuem para que não haja maldição, haja só bênção, só bênção. Então o ambiente é extremamente favorável. Porque o diabo vai estar preso, né? Vai estar preso, que é o infeliz que provoca a maioria destas coisas. Apesar de que alguns de nós colocamos culpa no diabo em algumas coisas que ele não tem. Não tem. Conta a história de um grupo de caçadores, estavam caçando e à noite foram preparar a comida. E então um deles tinha levado ovos. Falando em ovo, eu não posso nem me lembrar que hoje mais cedo deu uma briga lá em casa por causa do negócio de ovo. Não vou contar essa. Irmãos, olhem para o pastor Osés, ele sofre muito, irmão. É um sofredor, esse homem. Eu só não levo ele para mim porque eu já sou casado, porque eu tenho muita dó dele. Irmãos, eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu tenho sido muito abençoado com a vida do Osés e da Ilza. É um exemplo para mim, tá, querido? Entrou, mas... Aí os caçadores estavam lá e um teve uma ideia de cozinhar um ovo. Mas não tinha uma panela, não levaram uma panela. Ele disse, então vou fazer o seguinte. Vou amarrar um barbante, essa é a ideia de brasileiro e de português. Eles fazem essas coisas. Vou amarrar um barbante, conhece barbante? Um cordão, um fio de... Negalho. Hã? Um neganho? Negalho. Ele falou, vou amarrar no ovo e vou colocar o ovo em cima do fogo para ele cozinhar. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Colocou ali em cima, pegou o fogo no barbante e o ovo caiu, pá, quebrou ele. O diabo sabe do lado. Não, isso não tem nada a ver com isso. Às vezes estamos colocando culpa no diabo daquilo que ele não tem. Não tem. O irmão fez uma pergunta ali? Fala, querida. No milênio vai haver os corpos ressurretos e os não ressurretos. Vai haver morte para os dois corpos ou não? Deixa eu ver se eu entendi. No milênio vai entrar as pessoas que ressuscitaram. Claro, que ressuscitaram pós a tribulação. É a segunda ressurreição. Que é a segunda ressurreição. Aqueles que passaram pela tribulação e passaram salvos. Morreram, mas morreram os mártires
e morreram, então eles passarão, serão ressurretos e entrarão no período milenar, porque os injustos só ressuscitarão depois. A sua pergunta é se essas pessoas morrerão durante o período milenar, se haverá a possibilidade delas morrerem. Como a Bíblia diz que haverá morte, mas temos aquela questão, se uma pessoa uma vez ressurreta, se ela... Aí responde a sua pergunta, por quê? Eu já disse que o corpo que não morre de novo é quando você ressuscita e recebe o corpo glorificado. O que não vai acontecer durante o milênio para essas pessoas. Provavelmente terão uma vida normal durante o milênio. Comerão, beberão uma vida normal. É possível... Só Fala. qual a diferença da primeira e segunda ressurreição? Porque a primeira vão receber os corpos glorificados. A primeira, muito bem. É nesse sentido que eu estou dizendo. A primeira ressurreição, as pessoas ressuscitarão com o corpo glorificado. Nessa segunda ressurreição que precede o milênio, como as pessoas ressuscitarão para entrar num período milenar aqui na Terra, eu acho, isso é a minha opinião particular, que elas correrão risco, estarão na mesma situação dos demais viventes que entrarão. Porque não vai haver convivência de pessoas que entraram com o corpo glorificado e outros não glorificados na Terra. Todos terão o mesmo padrão de vida e então todos correrão o risco de morrer. Não parece. Haverá morte. Eu acho que os crentes ressuscitados eles vão reinar com Cristo. Não, esse é um outro caso. Outro caso. Estamos falando das pessoas que viverão na Terra, que serão reinar. Porque os crentes em Cristo, como você disse, estarão reinando com o Senhor. Estarão numa outra situação. Na outra situação. Os crentes ressuscitados reinarão com Cristo no milênio. Agora, mas só fazer... As pessoas que vivem no milênio são as pessoas que sobreviveram depois da morte do Armagedon e que foram e das nações que foram julgadas. É só a gente fazer essa pequena diferença que há aí, que é bom lembrar, que as pessoas, os que descerem com Cristo para a batalha do Armagedon, os crentes que descerem, que forem ressurretos, tiveram seus corpos glorificados, eles descerão numa posição para julgar as nações e depois reinar com Cristo sobre a terra durante esse período de 1000 anos. Agora a pergunta em si é aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição. Nós estamos falando dos que desceram com Cristo, mas aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição, passaram pela grande tribulação e foram salvos durante a grande tribulação, mas morreram durante a grande tribulação. Eles ressuscitarão com corpos glorificados ou não? Essa é a pergunta da irmã. Essa é a pergunta da irmã. Poderá ter ressuscitado com o corpo glorificado? Poderá. Agora o grande questionamento é esse: se eles vão conviver com aqueles que entraram no reino milenar, mas não passaram pela morte, não foram, como é que vai ser a convivência desses dois povos? Um com o corpo glorificado e o outro não glorificado. Entendeu o questionamento? Então, na minha opinião, as pessoas que passarem pela segunda ressurreição antes do período milenar, eles viverão juntamente com os demais sem este corpo glorificado, porque terão que passar pela morte também. Agora, aqueles que ressuscitaram na primeira, eles estarão reinando com o Senhor, porque estão numa outra condição de corpos glorificados. Essa é uma questão que nós não poderíamos, como se diz assim, bater o martelo, mas é uma questão para nós analisarmos. Os próprios estudiosos Não aceita essa Na minha opinião, Pode dar a sua opinião, querido. não, aqueles que citam não é a segunda ressurreição. A segunda ressurreição tem a ver com a segunda morte, que é depois do milênio. É porque a segunda ressurreição se divide em duas partes. Essa, antes do milênio e depois do milênio. Essa faz parte da primeira ressurreição, que é para todos os santos. São aqueles que durante a tribulação morreram em nome de Cristo. E aí, eles, antes do milênio, eles serão ressurretos. Da mesma maneira que todos os outros santos que morreram anteriormente, da mesma maneira que os santos que estavam vivos foram transformados num corpo glorioso, entendo eu, e reinarão com Cristo, diferentemente das pessoas que não morreram e que acabaram por sobreviver, somente um terço, porque 2 terços morrem durante a tribulação da população mundial. E esses aí verão a justiça do reino de Jesus.
juntamente com os santos. Não, eu estou entendendo, irmão. E até eu acho que a sua opinião ela é valorosa. Mas a Bíblia não é específica com relação a essas deduções nós tiramos, porque pela incoerência de nós, de certa forma, aceitarmos que pessoas glorificadas e não glorificadas viverão o mesmo modelo de vida. Pessoas glorificadas comendo, bebendo, isso é uma coisa inaceitável, entendeu? Então essas coisas é uma questão para a gente analisar mais profundamente, mas a sua opinião tem valor, meu querido, é muito boa, muito boa. Tem mais? Uma última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso período. Nós conhecemos Deus composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No tempo milenar, no milênio, qual governará? Quem será? Governará? É o governo do Senhor Jesus, o reino milenar, é o reino do Senhor Jesus. É a pedra que é cortada sem mão e que vai esmagar todos os outros reinos. Estaremos vivendo o reino milenar, é o reino do Senhor Jesus e a igreja. O Senhor Jesus reinará com a O igreja. acontecimento em que Deus entrega o Filho Jesus, quando acontece? É nesse período do milênio? Não assimilei bem a sua pergunta. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Deus. Porque essa autoridade que foi dada a Jesus já foi dada antes, bem no período bem antes, quando o próprio Jesus disse que toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então Jesus já tinha recebido essa autoridade. Quando Jesus vem para o reino milenar, esse reino é do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que vai reinar sobre. Sempre entendendo, amados irmãos, que quando estamos falando, como você mesmo disse, dessa Santíssima Trindade, quando falamos do reino de Jesus, é claro que o reino de Jesus está sobre a autoridade do Senhor nosso Deus, que está acima de tudo, juntamente, porque não há como separar Pai, Filho e Espírito Santo. O reino de Jesus é o reino de Deus, o reino de Deus é o reino de Jesus. É muito difícil fazer essa separação aí. Fala, querido, para a gente encerrar. É sobre as duas testemunhas. Portanto, fala-se muito que será duas pessoas que já viveram, já morreram. Mas existe uma vertente que fala que podem ser duas pessoas que nascem, um judeu e um gentio. Um gentio. Olha, a versão mais, como é que se diz assim, mais valorizada e que a gente acredita é que essas duas testemunhas estejam entre essas três pessoas: Moisés, Elias e Enoque. Como alguns acham que são pessoas que não morreram, alguns ficam com Elias e com Enoque. Mas o corpo de Moisés não foi achado. Tem essa questão também do corpo de Moisés que foi escondido pelo Senhor com um propósito, a gente não tem notícia dele. E também no Monte da Transfiguração também estava lá Moisés e Elias. Então há essa dúvida aí. Mas como eu já disse, essas coisas são questionamentos que são importantes, mas não são muito importantes. O importante é que vai haver essas duas testemunhas durante o período da grande tribulação. E elas, vocês como sabem a história, nós não paramos de falar sobre ela, morrerão apedrejadas por causa do testemunho delas. É o último, né? O último, só esse limão lá. Sobre 144 mil. Olha, eu poderia até te responder sobre 144 mil. Alguns estudiosos acham que 144 mil é um grupo especial de judeus que não se envolveram com mulheres, não tiveram relações sexuais, é um grupo especial. Mas os 144 mil é um capítulo que requeria uma aula só por 144 mil, que é um caso muito especial. A gente não vai ter, mas é um grupo especial de judeus, que, segundo alguns estudiosos, não se contaminavam com mulheres, se é que isso é se contaminar. Mas eles não tiveram essa questão das relações com as mulheres. Mas isso requer, a gente pode depois, nós pode pegar o e-mail que eu mando depois um capítulo para os irmãos disso aí, para explicar, porque realmente a gente não tem tempo hoje. Bem, querido? Então, eu já disse para os irmãos que a minha esposa me ameaçou hoje. Ou eu dou 20 euros ou ela vai embora.
Eu já disse, vai, mas não leva os meus 20 euros não. Jeito nenhum. Eu estava me lembrando de um negócio de classe, assim, de escola. A gente sempre se lembra de umas histórias que acontecem em classe de aula. E o pastor estava pregando e falando a respeito dos fariseus e dos saduceus. Todo mundo aqui sabe o que é fariseu e saduceus também, saduceus. E o pastor então pergunta à classe: quem de vocês pode me explicar o que significa fariseus e saduceus? Aí o irmão levantou lá a mão. Eu, pastor. O pastor pode falar. Ele disse: pastor, na minha pouca cultura, que ele sempre faz aquele negócio para espiritualizar um pouco a coisa, né? Para parecer bem. Mas depois de pensar muito na palavra do Senhor, eu creio que fariseus eram aqueles homens que farejavam a Jesus. Ele diz: o Pedro é assim, ele entende que é farejando Jesus, né, Pedro? E ele disse: em segundo lugar, depois de meditar profundamente, eu acho que saduceus eram aqueles homens que saduziam a Jesus. Resumindo, os saduceus são os sadutores de Jesus. São os sadutores. Isso, amados, é o que acontece com aluno assim de seminário. Responde essas perguntas. Olha, eu estou olhando ali para o gameiro, ele está com uma cara muito sadutora. Estou olhando para a Mônica, ela está muito farejadora. Oh, Jesus. É só para quebrar um pouco aí, porque o negócio está difícil. Não está brincadeira não. Então vamos lá, para o nosso final, queridos. Vamos para o final. O tempo nosso é curto. Saindo então do período milenar, logo após sair do período milenar, o que vai acontecer então? Satanás será solto, diz a palavra que ele sairá a enganar as nações novamente. Então vamos lá. Oh, Jesus. Página 90. Nós temos aí ainda uma hora para a gente dissertar a respeito disso aí. Página 90. Antes de entrar aqui no texto, uma pergunta que quero fazer para os irmãos. Você quer que eu tire uma foto natural? Natural. Eu tenho uma menina lá que me chama de pai, lá nos Estados Unidos, e toda vez que ela diz: vamos tirar uma foto, mas tirar natural. Ela: natural. Mas uma pergunta que quero fazer para vocês. Vocês ficam fazendo pergunta para mim, mando o troco de volta para vocês. Vou passar essa para a Alice vai responder. Vou fazer isso com você, não, Alice. Sabedores de que o Senhor é perdão. Quantos concordam com isso? E que o Senhor é capaz de perdoar a tudo, não é verdade? Para todo pecado há perdão? Menos contra a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmias contra o Espírito Santo do Senhor. Não há perdão. Então a primeira pergunta: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma boa pergunta que eu deixo para os irmãos. Às vezes a gente fala a respeito disso, mas não sabemos o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo um movimento do Espírito Santo. Isso é blasfemar. Quando acontece uma coisa que o Espírito Santo realizou, isso não foi de Deus, isso foi o diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Nem só para dar uma pinceladazinha para os irmãos.
E blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado de ímpio, é pecado de crente. Só os crentes podem cometer esse pecado, porque conhecem o Espírito Santo. Os que não conhecem, falam bobagem, mas não sabem do que está falando. Mas a minha pergunta é a seguinte: se Deus é perdão, e o Senhor perdoa todos os pecadores, então a minha pergunta é o seguinte: será que há alguma possibilidade do Senhor perdoar a Satanás se ele vier verdadeiramente arrependido? Se está Satanás se apresentar hoje a Deus, mas verdadeiramente arrependido, um arrependimento profundo, e disser: oh Deus, eu estou muito arrependido de tudo que fiz, e quero o seu perdão, porque eu quero entrar no reino eterno. Haverá a possibilidade do Senhor perdoá-lo? Não? A resposta é boa. Agora vamos saber por quê. Por que ele não pode ser salvo? Deus é justo e já fez o julgamento já foi dado. Deus é justo, já foi feito o julgamento, já foi julgado. Não uma resposta excelente, mas é uma resposta. Quem mais pode tentar essa aí? Vai ver se ele pode perdoar, mas vai ver se ele aceita também, não é? Não, eu já falei, ele veio arrependido, ele está querendo mesmo. Ele já conheceu a glória de Deus. A Bíblia já fala do futuro dele. Já fala do futuro dele, muito boa. É o caso de Saul. É o caso de Saul. Qual é o caso de Saul? Explica aí. Esaú. E com lágrimas, né? Com lágrimas veio buscar de volta uma coisa que ele não pôde ter. Ele já conheceu a glória de Deus, já esteve face a face com Deus. Como? Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Muito bem. Todas são boas respostas, né? São boas. Então eu vou fazer o seguinte: vou deixar vocês com as respostas de vocês, não vou dar a minha. Essa é uma resposta muito fácil, vou passar para a minha motorista mesma. Oh, Jesus. Das respostas, há duas respostas que podem serem mais bem aceitas. A primeira delas é porque ele foi o criador do pecado, ele que criou, ele mesmo criou toda essa situação. Mas a melhor de todas elas, que eu já ouvi e abracei, é que Deus não fez um plano de redenção para os anjos. O plano de redenção foi feito só para os homens. Plano de redenção é como um pneu de estepe, pneu de socorro, aquele que você carrega no carro. O pneu de estepe não foi feito para ser usado. Ele foi feito para estar ali, se caso for preciso. Mas o bom é não usar aquele pneu. Então, quando Deus fez o homem, antes de Deus fazer o homem, ele fez o pneu de estepe. Não foi assim que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus foi morto antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo ele foi morto. Quer dizer, quando Deus pensou em criar você, ele fez um plano de redenção para você. Ele disse: vou fazer um plano de redenção, porque eu vou fazer o Ari Osvaldo, e ele tem a possibilidade de ele dar problema. Se tem a possibilidade de ele dar problema, eu tenho que fazer um plano de redenção. E Deus fez um plano de redenção para nós. Jesus foi o nosso plano de redenção. Se cair, Jesus vai levantar. Mas para anjos não tem plano de redenção. O anjo, quando cai, ele fica perdido para sempre. Não tem pneu de estepe para anjos. Não tem plano de redenção para eles. É por isso que não há mais escapatória para Satanás e os seus anjos, porque não há plano de redenção. Eles foram julgados e sentenciados desde o momento em que eles nasceram, foram criados. Se você errar, está perdido. Não poderia. Eles não tinham o direito de errar. Não tinham o direito de errar. Ao homem foi de certa forma dado esse direito. Aos anjos, não. A condição de vida deles era tão favorável. Não já viram quando a gente tem um dia de um culto abençoado, como é que a gente se sente? Só um diazinho, uma horazinha.
Você volta para casa, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, dava vontade de não sair mais da igreja, que a gente ficou assim. Esse momento que nós tivemos aqui na igreja, que você ficou dessa maneira, não é 1% do que os anjos vivem. Não é 1%. Eles vivem diante do próprio Deus, convivem com Ele diariamente. É um negócio maravilhoso. É como você, por exemplo, conviver comigo diariamente, depois ter que conviver com o Zé. É mais ou menos isso. A recíproca é verdadeira. Você está precisando entrar no milênio, estamos cheios de ressentimento. Uma coisa que eu me lembrei. Fala, querido. Que o diabo realmente, mesmo que ele se arrependesse, ele não teria o perdão, porque o inferno foi feito para ele. Ele já tem um lugar separado desde a fundação. Para ele e os anjos dele. O lugarzinho dele não podia ficar vazio. Então vamos lá, queridos. Foi só para a gente antes de falar dele aqui. Então, passado o milênio, o diabo será solto novamente. Ele e os seus anjos, eles sairão a enganar as nações novamente. Acaba aquele período de paz. Aquele período em que o diabo está sob controle, está amarrado. É uma paz, amados irmãos, é uma paz que ela tem a sua durabilidade por 1000 anos, primeiramente em função do governo de Deus, isso é em primeiro lugar, que mesmo que o diabo estivesse solto, se Deus está no governo, e em segundo lugar, porque pelo governo e pelo poder de Deus, o diabo está preso. Por isso que a paz se estabelece. Que o diabo é aquele que cria todos esses problemas que nós temos vivido aí. Então ele será solto. Então vamos ver aí, página 90. Abram na página 90. Para a gente adiantar aí, acelerar. Resumo do juízo final. Agora nós estamos prestes às últimas coisas. Temos agora a revolta de Satanás, depois temos o aprisionamento de Satanás, e que será lançado no lago de fogo, depois temos o julgamento do grande trono branco, a restauração da terra e dos céus, a descida da Nova Jerusalém, e por fim a eternidade. Então vamos lá, a última revolta de Satanás e o seu julgamento. Após o milênio, Satanás será solto e enganará a muitos. Por que ele será solto? Primeiro, para provar os que nasceram durante o milênio. Vai nascer muita gente durante o milênio. Os irmãos podem imaginar, a fertilidade será grande, então haverá uma grande população que vai nascer durante o milênio. Para revelar a dureza do coração do homem e a sua natureza pecaminosa, que mesmo durante o milênio, vamos continuar com a nossa natureza, mesmo durante o milênio. Então isso vai servir para provar isso. E por fim, para provar que Satanás é incorrigível. Não tem jeito, aquilo é ruim mesmo. Aquilo é ruim, não tem jeito. Amém? Então ele será enganar essas nações. Os povos que passaram pelo milênio agora serão enganados por ele. Os que nasceram serão enganados. As nações que entraram para o milênio agora estarão novamente à prova diante da tentação e da ação maléfica e nociva de Satanás. O julgamento de Satanás e dos anjos caídos serão lançados no lago de fogo e no enxofre, todos eles. E aí, definitivamente, por toda a eternidade, Satanás será lançado, não por um período de 1000 anos, mas por toda a eternidade. Então vamos lá. O tempo, provavelmente depois do milênio, como já dissemos. O lugar, não tem um lugar especificado onde ocorrerá isto. Juiz, Cristo e os crentes estarão julgando. Os participantes, os anjos caídos serão julgados nessa situação. A base do julgamento, a desobediência a Deus e ao seguirem a Satanás em sua revolta.
os que desobedeceram a Deus e que seguiram a Satanás em sua revolta. O resultado serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Segundo, B, o julgamento dos ímpios. Será um julgamento de anjos e demônios e o julgamento dos ímpios. Todos os ímpios ressuscitarão para receberem a sentença. A sentença será a condenação também ao lago de fogo e enxofre. Os livros que serão abertos para o julgamento dos ímpios: a Bíblia, o livro das obras dos homens e o livro da vida. O tempo depois do milênio, lugar perante o grande trono branco, o juiz aqui é Cristo, e os participantes, todos os não salvos desde o princípio da humanidade. Base: o que faz serem julgados é a rejeição da salvação em Cristo, mas o fogo do juízo é a demonstração de que pelas próprias más obras merecem a punição eterna. Esse julgamento é baseado lá em João capítulo 3, versículo 19, como eu já disse aqui no começo. Dizia: eles amaram mais as trevas do que a luz. O que leva o homem para o inferno, o que leva o homem para a condenação, não é pecados, mas é pecado, sem o S, sem o S. Porque às vezes nós queremos estabelecer julgamento ou condenação para as pessoas através de pecados. Pecados, estamos falando de modalidades, estamos falando de ações pecaminosas. Pecado, estamos falando da transgressão. Quando eu falo de pecado no singular, estou falando de forma generalizada do mal que é o pecado. Do mal que é o pecado. Porque pecado, o grande e melhor conceito de pecado é que pecado é transgressão. Quem lê o livro aí de santidade, Cristo e Santidade, já viu esse conceito que tem a transgressão. Se você transgrediu, está pecando. Se não transgrediu, não está pecando. E às vezes nós temos mania de dizer: tá bem, ele vai para o inferno que adulterou, vai para o inferno. Não, o adultério já é um produto do pecado. É um produto da sua transgressão. A mentira, o roubo, o engano, a fornicação e toda essa miséria e imoralidade, tudo isso são pecados. Mas o pecado em si é a transgressão. Então o homem será julgado pela transgressão. Amou mais as trevas do que a luz. É em cima disso que acontecerá o julgamento do grande trono branco, onde todos os ímpios, todos os que morreram desde a fundação do mundo, que morreram em pecado e transgredindo as leis do Senhor, serão julgados nesse dia. Serão julgados nesse dia. E terão o mesmo final que Satanás teve. Eles serão jogados no lago de fogo. Depois disso, amados irmãos, desse julgamento, então vem a questão do que Deus vai tratar com a terra e com os céus. Haverá então a destruição da terra. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Faço nova todas as coisas, todas as coisas. Logo os céus e a terra passarão. O fogo será o principal elemento a ser usado por Deus no derramamento do seu juízo sobre a terra, na destruição de corpos celestes, após o qual Deus restaurará todas as coisas. Vejamos, os céus e a terra se guardam para o fogo. Os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tomar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo.
porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Diante dele o fogo consome, e atrás dele a chama abrasa. Alguns estudiosos chegam até a pensar que a Terra será destruída numa grande explosão atômica, porque não há nada mais destrutivo que nós conhecemos hoje do que o poder atômico. Não sabe que quando os Estados Unidos lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, diz a história, os historiadores, que os trilhos da linha de ferro, eles derretiam com manteiga. Derretiam. Durante a explosão, eles derreteram como se fosse manteiga. Tamanho o poder destruidor. Nós já viram a foto daquelas cidades depois que eles soltaram a bomba? Não sobrou nada, não restou nada. Aquilo varreu, destruiu completamente. Então, o poder atômico seria uma arma poderosa. Esse fogo poderia ser um poder atômico que viria para destruir toda a Terra, mas com uma intensidade muito maior do que a gente já pôde ver e já pôde imaginar, porque os irmãos não podem imaginar o quanto foi pequena a bomba que eles lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki. A bomba que lançaram era muito insignificante diante do poder atômico que o mundo possui hoje. Para os irmãos terem uma ideia, só os Estados Unidos, eles possuem um poder atômico hoje que seria capaz de destruir o mundo 50 vezes. Se todo o poder atômico que os Estados Unidos possuem hoje, ele colocasse em ação, ele poderia destruir esse mundo 50 vezes. Destrói, constrói e destrói 50 vezes. Agora você pega todo o poderio atômico dos Estados Unidos, da Rússia, você pega o poder atômico de outros países que agora já tem a bomba atômica, China, como? Paquistão, temos também aquele país vizinho da Índia lá também, Japão, Coreia e por aí vai. Amados irmãos, se juntar todo esse poder atômico que existe e soltar isso sobre o mundo, não sobra absolutamente nada. Não dá para sobrar nada. Então, pode ser que os estudiosos tenham razão, que essa terra será destruída por uma grande explosão atômica, mas depois o Senhor fará uma nova. Do mesmo jeito que em Gênesis capítulo 1 diz que Ele criou todas as coisas, a terra era sem forma e vazia. Depois desse grande fogaréu, esse fogo que virá consumir a terra, ela ficará na mesma condição, sem forma e vazia. Mas do mesmo jeito que o Senhor fez esta terra em 6 dias, Ele fará novamente. Ele fará novamente. Terá poder para fazer isso. Novos céus e uma nova terra. Novos céus e uma nova terra. Será refeita pelo poder do Senhor. Vamos ver aí a destruição dos céus. Porque Deus destruirá o céu, simplesmente porque o céu atmosférico está cheio do mal. Quando lemos sobre o céu na Bíblia, devemos ter em mente que há 3 céus. O céu atmosférico, que é isso que a gente vê ao redor da Terra. O céu estelar, que contém as grandes galáxias e que vemos numa noite estrelada. E o terceiro céu, que é o trono de Deus. Não indica que Deus vai destruir o céu estelar ou o lugar do seu trono, mas Ele destruirá o céu atmosférico, onde Satanás vive, que isso foi afetado pela presença dele. Indica que Satanás e seus emissários estão praticando o mal espiritual nas regiões celestiais. Depois da rebelião final de Satanás, Deus destruirá essa terra, tão desfigurada e amaldiçoada pela maldade de Satanás, e destruirá também o céu atmosférico para garantir que toda a aparência do mal
tenha desaparecido. É como a gente voltar, bom a gente voltar para Efésios capítulo 1, versículo 10. Efésios 1, 10. Alguém lê aí para nós? Fazendo convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como os que estão na terra. Como é que estão na terra? Porque os céus também foram afetados pelo pecado. Os céus foram afetados pelo pecado. Irmãos, imagina esta presença maléfica do diabo e seus anjos que estão a rodear os céus, afeta profundamente essas regiões. E Deus então vai destruir tudo isso para que de uma vez por todas Ele possa restabelecer um mundo novo, sem qualquer resquício da maldade e do mal que Satanás praticou. E o Senhor nos dará de presente esse novo céus e essa nova terra. Quinto, destino final dos perdidos. Vamos ver aí. Nada influenciará mais o comportamento de uma pessoa sobre a terra do que o seu destino eterno. Ninguém que medite sobre o destino eterno e creia em algo estará imune a esta influência. Portanto, conhecer o que a Bíblia afirma sobre esse assunto é de vital importância. Destino dos salvos e o estado eterno. Com certeza gostaríamos de uma descrição mais pormenorizada a respeito do mundo vindouro, mas não podemos ir além do que está escrito em 1 Coríntios 4:6. Certamente será um estado de existência excessivamente diferente e constante com o atual, em contraste com o atual. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe com quem eu comparo esse versículo? Eu comparo esse versículo com aquele mesmo texto lá de Mateus capítulo 24. Quer ver? Vamos ler esse texto aqui, irmãos. Vou pegar minhas anotações aqui. Eu pegar o versículo 24, 15. É isso aí que fala. Vê para mim aí o 24, 15 de Mateus 21. Vê o 15 e o 21 aí para mim. Vamos lá, queridos. Mateus 21. Como é que diz o 21? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Muito bem. Vamos comparar os dois textos. John Piper, grande pregador americano, ele disse uma coisa interessante. John Piper disse o seguinte: nunca saberemos o quanto Deus fez por nós até que tenhamos consciência absoluta do quanto o diabo fez contra nós. Então a gente nunca valoriza ou nunca temos ideia exata do quanto Deus fez por nós, porque não temos uma ideia exata do quanto o diabo fez contra nós. O quanto o diabo fez contra nós. É por isso. Então vamos comparar os dois textos agora. Compare o texto de 1 Coríntios 2:9 com esse texto. Esse texto, como é que diz? Cadê a irmã que leu? Leia de novo, irmã. Leia de novo, com voz forte e bonita. Porque haverá então... Não, irmã, com voz forte e bonita. A irmã não entendeu. Vamos tentar de novo, vamos lá. Não, você pode melhorar aí, irmã. Melhora um pouco mais aí, porque está difícil. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Muito bem. O que a palavra está querendo dizer? Que o sofrimento e a aflição que haverá durante a grande tribulação não tem medida, é imensurável. Porque o que vai haver, ele diz, a aflição que vai haver, nunca houve nada igual e nunca haverá. Isso é o
de mal vai acontecer. Agora esse texto diz, as coisas que o olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está dizendo o seguinte, o que vai vir, traduzindo esse versículo, e o que espera por nós, nunca foi visto em toda a história do mundo e nem nunca mais será visto. É algo incalculável. No texto de Mateus, encontramos a descrição do que há de pior. E no texto de Paulo, encontramos a descrição do que há de melhor. Então, vamos voltar para o texto novamente. Primeiro ele diz, as coisas que o olho não viu. Amados irmãos, o que nós já vimos de coisas bonitas e maravilhosas que encheram os nossos olhos. Vamos falando a respeito de lugares. Amados irmãos, tem lugares que eu já vi na minha vida que é um sonho, que você olha e diz, eu queria viver aqui. Queria viver. Que é maravilhoso, é lindo demais. São verdadeiros paraísos. Se você viajar pelo Nordeste brasileiro, você quer morar lá. É coisa do outro mundo. Se você vê algumas imagens da Indonésia, você quer morar lá. Da própria China, tem algumas imagens que eu já vi a respeito da China, sobre a China, que é um negócio de doido. Algumas imagens de Portugal mesmo, que é coisas maravilhosas. Mas a Bíblia diz que o que espera por nós não pode ser comparado. Não pode, é muito melhor, muito mais bonito. O olho nunca viu. Então você imagine o que há de mais lindo em todo o mundo que você já viu. Lá você encontrará algo mais bonito. Imagine o ser mais bonito que você já viu. Você olhou, colocou os olhos em cima e disse, este ser é maravilhoso. Desde animais racionais a animais irracionais, o que você vai ver é muito mais bonito. O que espera por nós, você não pode imaginar. Ele diz, nunca, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Quando ele fala a respeito disso, fala primeiro a respeito do que você vai ver e a respeito do que você vai ouvir. Imagine as mais lindas canções, os sons mais tremendos e mais maravilhosos que você já ouviu em toda a sua vida. Canções que você chora quando ouve. O que você vai ouvir lá é muito mais superior. Mas o que mais me chama a atenção no texto é que ele diz que jamais subiu ao coração do homem. Ele fala do que vamos sentir lá. Os sentimentos mais profundos, mais sinceros, mais transparentes, mais emocionantes, que vão produzir em você manifestações e reações que você não pode nem imaginar. Imagine todas as emoções que nós já vivemos, as mais profundas. Por exemplo, o dia que eu me casei, um dos dias que jamais vou me esquecer. O dia que a minha esposa entrou, minha noiva entrou pela igreja, naquele dia eu vi um dos quadros mais lindos da minha vida. Ela. Olha que a bichinha é feia, mas para mim era linda. Não tem problema. Oi, filha, tudo aí? E ela estava linda. Imagine aquilo ali com menos 42 anos. Ah não, filha, é 32. Tira 32 anos de cima daquela coisinha ali, irmão. Deixa ela só por 16. Que eu casei, ela tinha só 16 anos. Era a coisa mais linda desse mundo. Quando eu estava lá no altar, que ela se aproximava, ia me dando um fruviamento. E ela se aproximando e o fruviamento aumentava. Ia subindo de baixo para cima. E quando chegou aqui do meio para cima, aí complicou um pouco o negócio. Mas era uma das cenas mais lindas, amados irmãos. Olhando para ela, um negócio que marcou a minha vida.
E quando nasceu meu primeiro filho, que coisa, que experiência tremenda. Estava chovendo naquela noite, eu e o meu sogro estávamos na sacada do hospital aguardando a criança que ia nascer. Eu caminhava para um lado e ele para o outro, e ele, calma, como que calma? O menino está chegando. E eu ficava nervoso demais até que a enfermeira chegou lá na porta e disse, nasceu. E ela usou a expressão, é um machão, igual o pai. E eu disse, quero ver se é perfeito como eu queria ver. Porque se é igual o pai, é perfeito, não tem problema. E eu não podia entrar, porque nos hospitais no Brasil naquela época, você não podia entrar, um negócio complicado. Eu chamei minha sogra e disse, entra lá, entra e vê como é que é. E a minha sogra entrou e disse, ele é lindo, Ronaldo, é a sua cara. Parece que eu estou vendo você. Olha, irmãos, um momento tremendo quando eu peguei o Felipe e coloquei nos meus braços. Nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais. Quando o Andrezinho nasceu, nunca mais vou esquecer. São momentos que passam pela nossa vida. O dia que eu fui consagrado para o ministério, aquele foi um momento que nunca mais está fotografado aqui. Era filha de pastores jovens, 20 anos, 22, 25, acho que o mais velho era eu, tinha 26 anos. E os pastores orando, Oséias lá, meu sogro, orando por nós. Aquele foi um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida. Agora eu estou me arrependido. Uma aula acabou. Esse homem é um destruidor de emoções. Eu não volto aqui mais não. Pelo amor de Deus, alguém tem um lugarzinho para eu dormir na casa do outro, tem dois? Não vou conseguir dormir na mesma casa que esse homem. Oh, Jesus. Mas a gente fica pensando que todos nós temos momentos assim, né? Marcaram a nossa vida e marcaram positivamente. O meu sogro, todos os anos, quando ia ter a nomeação, a gente canta, não sei se canta ainda lá na Wesleyana. Naquele cântico lá que diz, se Cristo comigo vai, se pelos vales eu peregrino. Então sempre cantávamos aquela música na hora das nomeações, antes da nomeação, vamos cantar. E eu me lembro que o meu sogro, já de cabecinha branca, velhinho igual a seu Oséias. Lidar com velho é um problema. Eu não tenho paciência de lidar nem com criança mais, nem com velho. Eu até estou aguentando lidar com o Reuel. O Reuel lá e o outro, eu sempre chamei de Richmond. O Richard eu aguento os dois. Agora, esse aqui, ó. Né, Reuel? Agora lidar com o velho é uma confusão dos dois o dia inteiro, eu apartando briga. Hoje mais cedo foi uma briga por causa de uma caixa de ovos, os dois. Ele está lá achando que está abafando, botou um café na mesa, vem pastor, vem tomar um café. E eu tenho que tomar café com ele sem camisa. Meu filho, é um desafio isso aí. Olhar para o pão e olhar para aquele sem camisa, ó. Pelo amor de Deus. Aquilo é um desafio, eu fico em oração, né? Vou comendo, de vez em quando faz assim. E fecho, porque... Olha, irmão. O ser mais valente que eu conheço é a mulher, não tem ninguém. Porque eu olho para certos homens e eu fico imaginando, essa coitada dorme com ele? Deus, você tem que dormir com ele, velho? E ela vem lá da sala e falou, bem, quando ela chama ele de bem, pode se preparar. Esse bem dela tem várias conotações, bem enrolado, bem embaraçado, bem bagunceiro. Bem, você ligou o forno. Eu mexi aqui, tirou os ovos de cima do forno e a caixa plástica.
Não, quando eu olhei a caixa plástica dele. Os ovos tinham cozinhado em cima do forno. E ela já disse para ele com toda, mas com amor, vai comer todos eles, tá? Aí daqui a pouco ela faz outra pergunta. Ele está tomando café, eu ouço barulho no fogão. É o leite subindo. Ele, falei, quem que é? Ele disse, não, vem outra bronca hoje, 2 pela manhã. Ô irmãos, olha, eu convido vocês para estar comigo, para vocês verem a minha luta que eu estou passando. Oh Jesus, querido, tem sido dias assim abençoadores. Esse casal, eu vou dizer, é uma bênção eles dois são demais. Mas queridos, o que Deus tem guardado para nós na eternidade não se pode comparar a nada. O apóstolo Paulo diz que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Promessas tremendas que o Senhor tem para o seu povo na eternidade. São coisas tremendas. Coisas tremendas. Amém, amados? Graças a Deus. Condições gerais da eternidade. Vamos lá. Opa, deu meio-dia ali. Nós vamos até meio-dia e meio, né? Tem mais meia hora, 30 minutos. Condições gerais da eternidade. Um universo sem monte. A morte foi lançada no lago de fogo. Nenhum cristão teve eternamente. Sem o trauma e sem o choque, sem a agressão, sem a violência da morte. Um universo sem pecado. No novo céu e a nova terra habitará a justiça. No novo céu e a nova terra. Justiça eterna. O pecado, como está com esta condição atual de existência, terá sido banido do universo e os seus desajustes e distorções não mais estarão presentes. C. Um universo sem um agente maligno, como Satanás foi lançado no lago de fogo, passaremos então a viver em um universo onde não existe mais presença de um agente sedutor ou sadutor, de um ser oponente, só a existência desse fator desarmonizador do universo. Amém? Um universo onde Deus é tudo em todos, ou glória. A ideia maniqueísta, taoísta, de equilíbrio entre bem e o mal, luz e trevas, é excluída das Escrituras. O estado perfeito não é um estado em que o positivo e o negativo estejam igualmente dosados no universo, mas um estado em que Deus é tudo em todos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Vamos pode imaginar esse eterno aí para nós? Pode imaginar? É uma coisa tremenda, tremenda. Depois teremos o novo céus e a nova terra. Novo céu e a nova terra. Deixa eu ver se a gente estamos em cima aqui. Deixa eu ver se eu concluo isso aqui. Vamos lá então. 7, página 92. Depois de destruir esse planeta como nós conhecemos, Deus criará um novo céu, uma nova terra. Eles serão melhores do que qualquer coisa que este mundo já conheceu, incluindo o jardim do Éden. Haverá muitas mudanças, por exemplo, não haverá mais o mar. 2/3 da superfície da terra atualmente são cobertos por água. O terço restante inclui muitas áreas imensas consideradas inúteis por causa de montanhas e desertos. Assim, somente uma pequena parte da terra hoje é habitável. Além disso, a Bíblia nos diz que eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O tabernáculo de Deus já não estará mais no terceiro céu, pois Deus estabelecerá o seu quartel-general
na nova terra e literalmente fixará sua residência na Nova Jerusalém. Amém? Vamos ver a Nova Jerusalém embaixo aqui, salte. Vamos ver aqui, novos céus e nova terra, as características. Para poder, eu vou sentar um pouquinho, estou cansado. Para a gente ler aqui, para a gente depois fazer o fechamento. Leiam comigo aí. Primeiro, a característica qual é? Deus habitará conosco. Deus habitará conosco. Segundo, Deus e seu povo. terceiro, Deus será nosso Deus. 4, Deus edificará nossas árvores. quinto, Não haverá mais morte. sexto, Não haverá mais canção. sétimo, Não haverá mais choro. 8, Não haverá mais noite. ah, maravilha. E 9, Não haverá mais morte. mais maldição. Não haverá mais noite, o Senhor será a luz do novo céus e a nova Jerusalém. Nova Jerusalém, a deslumbrante glória da nova cidade de Jerusalém que descerá do céu, está além da nossa capacidade de compreensão. Ela é retratada em Apocalipse como habitação humana final, preparada por Deus. Quando essa cidade descer à terra, ela estará repleta de pessoas em seus corpos ressurretos, que estarão preparadas para morar com Cristo pela eternidade. Com os olhos de nossa mente observando atentamente essa cidade, com sua fantástica beleza e fundamentos de pedras preciosas, seus gigantescos portões de pérola e estradas de ouro, ficamos impressionados com a superioridade desta cidade, comparada a tudo que conhecemos hoje. Hoje usamos concreto e pedra para fazer os fundamentos. Raramente usamos os mais belos materiais disponíveis na terra, mas selecionamos os materiais por sua durabilidade, abundância e baixo custo. Comparado a isso, a santa cidade de Deus será tão esplêndida que vamos caminhar literalmente sobre metais preciosos, hoje usados somente em joalheria fina. Não haverá templo na Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Desde o início da criação da humanidade, Deus escolheu manter relacionamento conosco. Ele mantinha relacionamento com Adão, Eva, antes deles pecarem. Depois da queda, os homens passaram a usar altares como lugar de sacrifício para se aproximarem de Deus. Nos dias de Moisés, Deus estabeleceu o tabernáculo, habitou no meio do povo, no que é conhecido, como o Santo dos Santos. No reinado de Salomão, o Santo dos Santos foi transferido para o templo, mas por causa da apostasia de Israel, Deus afastou-se do templo. Então o Senhor Jesus Cristo veio tabernacular, muito bem, habitar entre nós, conosco, e tornou-se o sacrifício final e completo, quando no reino milenar haverá um templo memorial, que proverá um lugar de adoração a Deus, porque muitas pessoas ainda precisarão escolher entre adorar a Deus ou rejeitarem. Contudo, na ordem eterna não haverá mais necessidade de templo ou lugar de habitação de Deus, pois o próprio Deus estará ali com seu Filho e com o Espírito Santo. Isso fará da cidade santa não apenas um grande e glorioso templo ou lugar de adoração, mas também a terra eterna. Nós vamos chegando aqui para o final. Deixa eu só ler uma coisa aqui para a gente falar. As muitas maravilhas do estado eterno devem fazer que os crentes aguardem ansiosamente o futuro com grande esperança. Quando fizermos nossas escolhas, não devemos desprezar nossos irmãos em Cristo, que adotam sistemas diferentes. Portanto, cabe aqui o velho, mas bem apropriado axioma cristão.
unidade no essencial, tolerância no secundário e amor em tudo. Finalizando, queridos e amados irmãos, vamos só responder aquela última pergunta que talvez a gente faça. Nós, os salvos, e todos os que forem salvos juntamente conosco, habitaremos eternamente aonde? Nos céus ou na terra? Habitaremos na Nova Jerusalém. E aonde estará a Nova Jerusalém? Na terra. Na terra. Porque às vezes nós usamos de sentido figurativo, até por um vício de linguagem, que nós habitaremos no céu eternamente, que viveremos no céu eternamente. Mas qual é a nossa grande dificuldade? É porque sempre atrelamos a palavra céu às alturas. A céu às alturas. Porque a ideia que temos é o seguinte: céu para cima, inferno para baixo. Porque essa é a nossa maneira limitada e humana de entendermos as coisas. Porque existe céu do ponto de vista estelar, do ponto de vista da atmosfera. Existe o céu do ponto de vista morada de Deus. E sempre a gente atrela essa questão do céu, morada de Deus, como algo nas alturas. Na verdade, é uma coisa normal que a Bíblia nos induz a isso, para fazer essa diferenciação do alto e do baixo. Do abismo se refere aos infernos, ao inferno, e do alto se refere ao céu. Pastor, Oi. e João 14? O que você acha dele? O que diz João 14 a respeito que foi preparar a morada? Eu acredito que essa preparação da morada é exatamente a preparação da Nova Jerusalém. É a nossa morada eterna. Que onde eu estiver, estarás vós também. Se estiver na Nova Jerusalém, estaremos lá. O que nós temos que entender, um irmão foi muito feliz aqui, esse irmão, como é o seu nome, querido? Eu quero deixar anotado aqui nas câmeras. Firmino Domingos, amém. Irmão Domingos foi feliz quando ele disse que céu é estarmos na presença de Deus, é morarmos com o Senhor. Eu quero morar com o Senhor. Se Ele está lá no alto, se Ele está embaixo, se Ele está de lado, eu quero estar com Ele. Céu é estar com o Senhor. Por exemplo, há esposas que dizem: viver com aquele homem é um céu. A minha diz isso normalmente quase todos os dias. Ela diz: viver com esse homem é um céu. Não é verdade? Não vou falar mais porque pode causar inveja. Olha lá a carinha dela, que é uma mulher feliz, realizada. Quer me deixar hoje, se eu não der ela 20 euros? Me socorro, arrume 20 euros para mim. Existe o céu da boca da onça. Mas a resposta, queridos, que a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então o nosso céu vai ser estabelecido aqui na Nova Jerusalém. O Senhor vai restaurar essa terra, transformá-la num ambiente tão maravilhoso, tão tremendo, que diz que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem. Ele tecerá uma nova cidade, uma cidade feita de pedras preciosas. Irmãos, imagine que o lugar mais rasteiro da cidade, que é onde nós pisamos, onde passamos e pisamos, que são as ruas, lá na Nova Jerusalém será de ouro. Para os irmãos terem uma ideia, só ruas de ouro, brilhante, e você vai caminhar. As portas da cidade são de pedras preciosas. Eu vi um dia desse a propaganda lá acho que é no Japão ou na China, um banheiro todo de ouro, numa loja de joias. Então você chega lá, eu não sei que vantagem tem no banheiro de ouro. O outro faz o mesmo movimento. Mas o cara paga para ir no de ouro. Eu fiquei pensando: cara bobo, tem um banheirinho de ouro, eu vou ter uma cidade inteira. Que eu não posso sentar num vaso de ouro, mas vou pisar em ruas de ouro. E lá onde eu vou não vai precisar de vaso. Não se preocupe com isso, tá? Graças a Deus, Helder. Resumindo, queridos,
A eternidade que nos aguarda será uma eternidade gloriosa. Mas lembre-se de um provérbio que vou dizer para os irmãos agora: Deus não leva ninguém para o céu que Ele não tenha santificado na terra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar, agradecendo o Senhor. Antes de orar, vamos dar uma salva de palmas para Ele que reina. Aleluia! Para Ele que reina. Amém. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado pela tua palavra que é rica, que é tremenda. Obrigado pelas lições, pelas direções. Obrigado pelas respostas, meu Pai. Obrigado por esse ambiente tão tremendo que foi criado nesses dias. Obrigado por esses irmãos preciosos, pela convivência, pela comunhão. Obrigado pela vida do pastor Oséias. Obrigado pela família dele. Obrigado por esse ambiente da casa dele, Pai. Obrigado por esse ambiente que nos abençoa, que nos edifica. Ambiente que podemos copiar, levar como exemplo para as nossas vidas. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um dos irmãos, sobre os lares, sobre as famílias que estão aqui reunidas, pelos ministérios dos irmãos que estão aqui aprendendo, que o Senhor possa dar a eles ministérios vitoriosos, meu Pai. Quero profetizar nesta manhã que daqui sairão ministérios vitoriosos, homens e mulheres com ministérios tremendos. Quero profetizar que a nação de Portugal será, ó Deus eterno, atingida pelo ministério desses irmãos. Ó meu Pai, e abençoa cada um deles com crescimento espiritual, com crescimento no aprendizado, com humildade para aprender e para ensinar, ó Pai. Abençoa cada um deles, meu Pai. Nós oramos e nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pode sentar. Eu quero aproveitar, eu vou estar aqui à noite com os irmãos, para agradecer os irmãos por tudo que nos deram, fizeram por nós, por mim, pela minha esposa, a Mine, pelo carinho com que nos receberam. Vou levar assim boas lembranças dos irmãos portugueses. Por onde passamos, fomos amados, fomos honrados, fomos bem recebidos. Quero deixar de público o meu agradecimento ao pastor Oséias Neuza pela forma como nos receberam. Fomos recebidos lá como reis, com todo carinho, com boa comida, com cuidado, com zelo, com honra. Agradecer também às filhas deles que nos receberam também de forma carinhosa. A todos vocês, o nosso carinho, o nosso agradecimento, amém? E orem por nós e enviem ofertas em nome de Jesus. Estou brincando. Orem por nós, pelo nosso ministério, e estamos ali sempre à disposição. Quem quiser nos visitar na América, vamos um de cada vez, é claro. Mas só nos ligarem, estaremos dispostos a receber com todo carinho, no nome de Jesus. Obrigado a todos, no nome de Jesus. Amém? E não esqueça de comprar o restinho dos livros. Leve, dê de presente, faça qualquer coisa, mas leve. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Meu e-mail é muito fácil guardar. É da Silva Pastor, hotmail.com. Amém? Da Silva Pastor, tudo junto. É, tudo por inteiro. Da Silva Pastor, @hotmail.com. Pode me passar e-mails, se tiver alguma coisa para me abençoar, mande algum texto, alguma mensagem. Quiser também passar um e-mail só para abençoar o meu dia, só para abençoar seu dia aí, pastor. Eu gosto. E eu não deixo nenhum e-mail sem resposta. Respondo a todos. Tenho um carinho e o cuidado de responder. Não deixo ninguém sem resposta. Porque às vezes a gente manda e-mail para as pessoas e não estão nem aí. Eu respondo cada um deles. Não fica ninguém sem resposta. Amém? Amo a vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.